O texto que diz o seguinte, irmãos, olha, essas palavras foram ditas por Jesus, Deus do céu, por Jesus, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Sentem glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Nós vamos ver aqui que no início do capítulo 10, irmãos, nós vamos ver que Jesus se apresenta como o bom pastor, né? E o versículo 9 do capítulo 10, ele vai se apresentar aqui como a porta, Jesus dizendo que ele é a porta. E na continuação desse texto, nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele afirma ser o bom pastor. Eu encontro, irmãos, nessa passagem bíblica, nesse texto, alguns ensinamentos importantes para nós. Primeiro, nós encontramos aqui, irmãos, 3 personagens importantes nesse texto. Nós encontramos aqui o bom pastor, nós encontramos aqui o mercenário e encontramos aqui nesse texto as ovelhas. Jesus começa a contar, irmãos, uma parábola. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que Jesus, ele sempre se preocupou em trazer o ensinamento para o povo, de uma forma, Douglas, que o povo entendesse o que ele estava falando. Jesus aqui começa a citar acontecimentos da sua época. Ele começa a falar aqui de ovelhas, porque todas as pessoas sabiam como é que era a lida das ovelhas. E também Jesus começa a falar aqui sobre o mercenário, como é que o mercenário roubava, assaltava as ovelhas, roubava, levava, e falava também sobre o bom pastor. Jesus cita acontecimentos que é da época para as pessoas entenderem, e conforme Jesus ia falando, eles já iam compreendendo. Se hoje Jesus fosse pregar para nós aqui, fosse falar, ele ia falar usando muitos linguajares da tecnologia, muitas expressões da tecnologia, para que nós entendêssemos, para que pudéssemos compreender, são linguajares do dia a dia. Aqui, irmãos, tem muitos irmãos que nunca viram uma ovelha viva, de perto, né? Talvez não tenham muito conhecimento do que é uma ovelha em si, meus irmãos, mas aqui Jesus traz para dentro dessa história, esses 3 personagens, para fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava pregando. O primeiro personagem que ele traz aqui, e primeiro fato que ele relata aqui, Jesus, ele se apresenta, irmãos, dentro dessa história narrada por ele se apresenta como bom pastor, e ele dá as características do bom pastor. Ele começa a mostrar as características. Vejam, meus amados irmãos, aqui Jesus está dizendo em outras palavras para nós, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ele está dizendo o seguinte, que não basta tu dizer que ele dizer que é um bom pastor, mas mostrar as características que o define como bom pastor. Se puder baixar só um pouquinho o retorno aqui, para mim aqui está bastante alto o retorno, Cláudio. Se puder baixar um pouquinho o retorno só para mim aqui, por gentileza. Eu já sou meio gritão por natureza. Aí nem o Covid estragou o pulmão, então não tem problema, vamos continuar. Meus irmãos, obrigado. Meus amados irmãos, Jesus aqui ele se apresenta, irmãos, como bom pastor e apresenta as suas características, que define ele como bom pastor. E ele começa a dizer, irmãos, que o bom pastor, e uma das características desse bom pastor, é que ele dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus começa a dizer que ele é o bom pastor, que ama de uma forma tão extrema, meus amados irmãos,
tão extrema, esse amor tão radical, a ponto de ele dar a sua vida pelas suas ovelhas. Esse é o Jesus, que é o nosso bom pastor, irmãos, aquele que morreu, segundo a comemoração, na sexta-feira, ficou na sepultura, mas ontem, ou seja, domingo, no dia de Páscoa, ele ressurgiu, porque ele deu a vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o bom pastor, e a sua característica, irmãos, ele deu a vida para nos redimir, para nos salvar. Eu preguei domingo à noite aqui, irmãos, sobre a Páscoa, preguei sobre o Cordeiro Pascal, e o sangue desse Cordeiro Pascal, lá no Egito, irmãos, ele teve uma operação tríplice. Em primeiro lugar, o sangue do Cordeiro Pascal, que foi sacrificado lá no Egito, ele teve uma operação tríplice. Ele libertou o povo do Egito, de Israel, da escravidão do Egito. Ele livrou o povo da morte física, porque a casa onde tivesse o sangue aspergido nos umbrais e na janela da sua casa, não morreria o primogênito. E também por causa do sangue do cordeiro lá do Egito, permitiu que o povo de Israel pudesse entrar na terra prometida, a Canaã, que foi prometida para Israel. O Cordeiro Pascal para nós, que é Jesus, que é o nosso bom pastor, que deu a vida por nós no madeiro, o seu sangue derramado lá, que deu a vida por nós, esse sangue que hoje tipologicamente nós vamos tomar, que é através do vinho que aqui está, irmãos, esse sangue, ele também tem uma operação tríplice na nossa vida. Em primeiro lugar, ele nos livra da morte eterna, porque eu e você, depois que aceitamos Jesus, o sangue dele que nos purificou, nos lavou, nos garante a vida eterna. Nós não mais morreremos eternamente, mas viveremos eternamente com Deus. O sangue de Jesus nos livra da morte eterna. O sangue de Jesus nos livra da escravidão. Eu e você éramos escravos do pecado. Nós éramos dominados pelo pecado. Por mais que não queríamos pecar, pecávamos, meus amados irmãos, mas depois que aceitamos Jesus, através do seu sangue, somos livres da escravidão do pecado. Hoje eu e você podemos dizer, nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor. E o sangue de Jesus, desse bom pastor que deu a vida por nós, em terceiro lugar, ele nos garante a vida eterna, ele nos dá direito à vida eterna. O céu é o nosso destino, porque Jesus, o bom pastor, deu a vida por mim e por você lá no madeiro. Levante a tua mão e adore a Deus essa noite. Esse é o bom pastor. Ele, olhe bem, meus amados irmãos, ele conhece, irmãos, intimamente cada um de nós. Ele sabe tudo ao nosso respeito, irmãos. O versículo 14 vai dizer o seguinte: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E eu quero dar um glória a Deus, e eu quero convidar você para dar um glória a Deus, por ele conhecer nós. Eu não sei como foi o teu dia hoje, eu não sei como tu amanheceu, como passou teu dia, não sei os desafios que tu enfrentou, eu não sei como tu entrou nesse templo, eu não sei como é que está teu íntimo, como é que está teu coração, eu não sei o que tem acontecido contigo, eu mesmo sendo teu pastor não conheço, é impossível, mas essa noite eu vim dizer para você, que o bom pastor conhece na intimidade as suas ovelhas, ele sabe como é que está a tua vida, ele conhece os conflitos, problemas, as adversidades tuas, e ele essa noite me usa para trazer uma palavra ao teu coração. Ele conhece você, ele sabe como é que você está, ele sabe os teus medos, ele sabe as agruras da vida, ele sabe como você tem vivido. Ele conhece você. Nós não servimos um Deus que colocou nós da terra e simplesmente deixou que nós ficássemos aqui sobrevivendo, vivendo da maneira como queríamos. Não, Ele se preocupa com você, Ele ama você, Ele conhece você, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, Ele sabe o que está pensando a tua mente agora, o que está no teu coração. Ele conhece você. Ele é um pai que conhece intimamente os seus filhos. Amém? Por isso que quando eu dobro o meu joelho, eu já começo a falar com ele, sabendo que ele sabe o que eu preciso.
E como é gostoso isso. Deus conhece nós. Ele conhece você, irmão. Aleluia. Você chegou aqui talvez lutando essa noite. Mas o Jesus, que é o nosso bom pastor, conhece intimamente você. Sabe como é que está a tua vida, a tua família, como é que está o teu coração, sabe tudo de você. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. E além disso, irmãos, esse Jesus que é o bom pastor, irmãos, ele não só nos conhece, mas ele nos dá a conhecer. O que me encanta, irmãos, é esse Jesus que se revela para nós. A Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu. Ele se revelou para nós, se revelou para você. Ele disse: eu sou conhecido das minhas ovelhas, eu as conheço e elas também me conhecem. Ou seja, Jesus está dizendo: eu me revelo para minhas ovelhas, eu faço-me conhecido delas. Ele se revela para cada um de nós, irmãos. Ei, essa noite eu vim dizer para você: Jesus quer se revelar mais para você. Às vezes, irmãos, nós vivemos a vida de uma maneira muito superficial, mas Jesus, irmãos, ele não quer, como diz a juventude, ter aquele relacionamento sem compromisso. Não, Jesus quer ter um relacionamento sério com você. Jesus quer viver uma vida contigo. Jesus quer se revelar para você aonde quer que tu ande. Às vezes, irmão, nós ficamos presos no templo, na religiosidade, mas Jesus, ele conhece nós, mas ele se revela para nós. Ele quer mostrar para você aonde tu quer que tu esteja, que ele é o Deus que cuida de você, que ele quer abençoar você. Ele quer abençoar os teus projetos, abençoar a tua vida. Ele quer se revelar na tua família, no teu relacionamento conjugal. Ele quer se revelar no teu trabalho, nos teus planos, nos teus projetos. Ele não quer ficar aquém dos teus negócios. Ei, essa noite eu vim aqui dizer para você isso. Esse é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e deixa ser conhecido. Agora Jesus apresenta aqui também, irmãos, o mercenário. O versículo 12 vai dizer o seguinte: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as suas ovelhas. Ele vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata, dispersa as ovelhas. Ora, os mercenários fogem porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Vejam, meus irmãos, o mercenário aqui, ele não tem cuidado das ovelhas, ele não cuida das ovelhas, irmão, porque não é o verdadeiro pastor. Ele não tem zelo, porque não custou nada para ele as suas ovelhas, por isso que não cuida. Meus irmãos, aquilo que custou preço para você, você cuida mais. Aquilo que tu ganhou de graça, tu descuida facilmente. O mercenário, irmãos, aqui, ele não tem cuidado porque não custou nada as ovelhas. Mas agora o bom pastor, ele tem cuidado porque as suas ovelhas, ele não ganhou de graça, ele comprou, e comprou com o preço, e meus amados irmãos, inestimável, incalculável, que é o sangue inocente dele. Ei, você é cuidado de Jesus, porque ele pagou um preço grande por você. Se você compra alguma coisa que não tem muito valor, você descuida facilmente. Mas quanto custa alguma coisa caro para você, você vai cuidar com muito zelo. Pois bem, o mercenário não cuida porque não custou nada, mas o bom pastor cuida porque você cuidou o preço precioso que é o sangue dele. Nós, meus amados irmãos, custamos um preço, e um preço caro, um preço de sangue. E o terceiro personagem, e devido ao nosso culto ser reduzido, eu tenho que correr aqui. O terceiro personagem que Jesus coloca dentro dessa sua passagem bíblica, dentro dessa história, ele traz para dentro dessa história, ele vai falar que ele se apresenta às suas ovelhas e revela as suas características. Jesus, ele apresenta as suas ovelhas e revela as suas características. Ele se apresenta, revela as suas características como bom pastor, revela as características do mercenário que eu sintetizei,
mas ele apresenta suas ovelhas e revela suas características. Porque, irmãos, vejam bem, meus amados irmãos, a Bíblia diz, tem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no céu. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vai separar aquele dia as ovelhas dos bodes, as ovelhas dos cabritos. Então, meus irmãos, aqui Jesus começa a mostrar as características de quem é a sua ovelha. De quem é a sua ovelha? Porque eu posso, irmãos, você pode gritar aos pulmões de que somos ovelha, mas o que é que diz que somos ovelhas? São as características que nos definem. As nossas características nos definem se somos ovelhas ou não somos ovelhas. Jesus usou outra parábola falando sobre a árvore frutífera. Ele vai dizer que pelo fruto conhecereis a árvore. Pelas minhas e as tuas características, as pessoas que olham identificam quem é ovelha de Jesus. Eu estava hoje comentando, irmãos, e me fugiu o nome de um missionário que estava num país pregando. Foi enviado para aquele país pregar. E aquele missionário não pregava em volta da casa dele. Ele ia pregar só onde tinha as congregações, não pregava para os seus vizinhos. Aquele missionário, não lembro o nome dele, mas vamos supor que é Alfredo o nome dele. Aquele missionário voltou para o seu país e veio outro missionário. O outro missionário começou a pregar sobre Jesus para os vizinhos. Começou a contar, olha, Jesus é assim, foi pregando sobre Jesus. E o vizinho um dia disse para eles, olha, eu conheço esse que você está falando, mas eu não conheço por Jesus esse que tu está falando. Eu conheço por Alfredo, ele morava nessa casa onde tu está morando. Porque todas essas características que tu está falando, desse Jesus que tu fala, é a característica desse que morava nessa casa. Então eu conheço esse personagem, mas não por esse nome, por outro nome. Sabe por quê? Porque ele era ovelha e as características dele era a característica de quem servia a Jesus. Ei, irmão, será que as pessoas olham para nós e diz as características desse? Será que nós estamos como Pedro quando estava lá a ponto de negar Jesus e a criada chegar para ele e dizer assim, a tua forma, a tua fala, a tua maneira de ser te denuncia que tu é um dos deles. Eu li uma frase essa semana que diz o seguinte: se você for acusado de ser cristão, vão encontrar prova suficiente em você para te condenar? Se você for acusado de ser cristão, vão encontrar prova suficiente para te condenar? Ou te absolve na primeira instância? Ei, irmão, Jesus apresenta as suas ovelhas e mostra as suas características. Será que eu e você reunimos características para dizer, nós somos ovelha do aprisco do Senhor Jesus? Amém? Olhe bem, meus amados, e me encaminho para o encerramento. João 10:26 diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Ou seja, uma das características que somos ovelhas de Jesus é que nós cremos em Jesus. Vejam bem, irmãos, 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Outra característica das ovelhas é que eles ouvem a voz de Jesus. Eles ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja bem, meus amados irmãos, nós somos de fato ou não somos? Nós ouvimos a voz de Jesus e seguimos ou não? E me segue caminho para o encerramento agora, irmãos, dizendo que nós só podemos dizer que nós somos, irmãos, ovelhas de Jesus, se Ele nos conduz. Se é Ele que nos conduz, eu posso dizer, eu sou ovelha desse Jesus. Tudo que eu vou fazer, primeiro vou ver se está em conformidade com a Bíblia.
Tudo que eu vou agir, eu vou ver primeiro se está em conformidade com o que ele falou. Se está conforme ele falou, eu vou fazer, porque eu sigo a Jesus. Olha bem, irmãos, outra característica, nós só podemos dizer que somos seguidores de Jesus, irmãos, somos ovelha dele, se nós sermos conduzidos por ele. Se ele nos conduz, irmãos, nós só podemos dizer, irmãos, que somos seguidores desse Jesus, somos ovelha dele, se nós temos intimidade com ele e desfrutamos da vida abundante que ele nos dá. São características, são forma, meus amados irmãos. Ei, você é ovelha de Jesus? Ouça a voz dele, siga esse Jesus, siga as orientações dele, tenha em você os reflexos deles, que as pessoas possam olhar para mim e para você, dizer, essa é ovelha desse Jesus. Você coloca em pé para nós orar. Ser ovelha de Jesus, irmãos, é fazer parte do seu rebanho. Tem pessoas, irmãos, que não querem fazer parte do rebanho de Jesus, porque não querem obedecer, irmãos. Porque se ele é, irmãos, o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós, que deu a sua vida por mim, a sua vida por ti, irmãos, então, irmãos, nada nos faltará. Se ele deu a vida por nós, irmãos, nada nos faltará. Olha o que diz lá em Romanos 8:32, irmãos. E aí nós podemos descansar, irmão, nessa verdade que tão claramente está revelado aqui. Diz assim, ó, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se você é ovelha desse aprisco, ele vai cuidar de você. Se você é seguidor de Jesus, pode você estar lá no leito da morte, ele vai cuidar de você. Essa noite eu vim trazer essa palavra para você mais uma vez, e eu não canso de pregar, e eu não canso de reforçar que ele é o bom pastor, que eu e você somos ovelha dele, e que ele cuida de nós. Vamos orar nessa noite? Feche teus olhos para agradecer a Deus por você ser ovelha desse Jesus. Vamos orar. Feche teus olhos e oramos a Deus nesse momento. Querido Jesus, amado Pai, mais uma vez eu preguei para esta igreja a tua palavra, que o Senhor afirmou categoricamente, que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor nos conhece. E a tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que do pó fomos formados. O Senhor conhece as nossas limitações, ó Deus. O Senhor conhece a limitação desse irmão e dessa irmã. Essa noite, Jesus, uma ovelha tua, chegou aqui, nesse ano que tem trazido tantas lutas, tantas dificuldades. Uma ovelha tua, Senhor, que talvez chegou lutando, talvez chegou cambaleando, talvez, Senhor, chegou sendo atingido por dardos, por machucaduras, por espinhos, mas chegou aqui na tua casa, chegou aqui, Senhor, na casa do bom pastor, e eu quero, como teu servo, levantar as minhas mãos para orar por este coração, que muitas vezes chora calado, muitas vezes chora sozinho, muitas vezes, Senhor, entra no seu quarto e lamenta, Senhor. Jesus, esse ano talvez tantas opressões, tantas incertezas, tantas inseguranças, tantos movimentos, meu Senhor, tantos abalos emocionais e psicológicos, mas o teu filho chegou aqui porque ele vem comungar. Eu pude ver aquela pesquisa, Senhor, que 93% das pessoas que te servem desejam o culto presencial. Deus, porque eles querem estar na tua casa, se sentem protegidos perto do Senhor. Essa noite proteja esta ovelhinha, proteja esta ovelha, que na caminhada da vida talvez tenha se enroscado, Senhor, talvez tenha se sujado, talvez tenha se manchado, tenha criado, Senhor, algumas manchas na sua caminhada, mas ela deseja o Senhor e ela está aqui.
Visita essa ovelhinha, Senhor. Essa ovelhinha, Pai, que o Senhor a comprou com preço alto, preço de sangue, e ela veio se aproximar de Ti, e ela quer que o Senhor cuide, o abençoe e proteja. Pai, é no nome do Senhor que eu oro, e eu rogo, Pai, essas bênçãos. Amém, Jesus.